Eu vi a morte mesmo dela, né? Quando deu em dezembro, as crises de Luna ficou fortemente e criou umas landras. Eu nunca tinha visto isso aí, nunca vi, né, na minha vida. E criou uma grande do lado, outra do outro. Aí eu falei com a médica dela, ela disse, ela já está em tempo de operar. Enquanto ela adiava, eu vi que Luna precisava de operar. Aí quando deu em janeiro, Luna estava dando umas crisezinhas. Aí quando foi no dia de operar, e foi um negócio que eu não sei dizer, o inimigo fez de tudo ali para poder na hora não dar certo. E a hora passava, mas sei que em tudo Deus pôs a mão. A médica dela já estava em tempo de ter um bebê. Aí ela disse, mesmo assim, vamos operar ela. Aí fomos. E quando eu subi para aquele bloco cirúrgico, eu sei que não é fácil uma cirurgia, que a gente sabe a qual ela é invasiva, porque é pela uma boca, você colocar o seu filho de 4 anos de idade, mas eu coloquei diante confiando em Deus, porque os medicamentos que gastava com Luna era alto. Só que eu fiz um propósito antes com Deus. Eu disse, Senhor, se o Senhor for para curar Luna, o Senhor cura. Mas se for pelas mãos do médico, que o Senhor também ajude a operá-la. Porque eu não suporto ver minha filha desse jeito. Ela sofria, eu sofria do lado. Porque é uma grande do lado de tipo, a gente, quando está doente, sentindo dor de garganta, incomoda. Imagina uma criança com tamanho incomodando as amigas grande demais. Então aí eu subi para aquele bloco cirúrgico com a médica e tudo e entrei com ela. E quando eu entrei com ela, que eu vi ali, ela disse, mãe, se tem alguma coisa da sua filha? Eu disse, só, primeiro que eu entreguei a vida dela nas mãos de Deus e estou entregando na sua. Aí nisso a operação demorou umas 2 horas e meia ali. Na hora que eu entreguei minha filha, que eu olhei para a Luna, Luna não estava, ela mudou a feição, né? Devido à reação que teve, cada ela foi geral. E devido a esse pós-cirúrgico, meus irmãos, eu fiquei com medo, não vou mentir. Quando eu voltei para casa com ela decaiu. Ela não tá, no hospital eu tinha um suporte, né? Mas em casa eu já não tinha. Tava falando com a médica só pelo zap. E ela grávida, né? E aí, quando foi na quinta, ela não estava comendo mais nada, não se alimentava e nem nada. Eu disse, meu Deus, Senhor, essa cirurgia já era para me estar aqui, mas não tinha muito resultado, porque já ia ser o quê? 4 dias, né, mais ou menos. Aí fui para o hospital, não tinha falado da médica dela, não, né? Eu disse, não vou falar nada dela, não, porque esse médico que a gente paga, né, para eles que tomam conta da criança, eles não querem, né, que eu venha e tome de conta. E aí a gente foi para o médico geral. Aí quando o médico olhou, na hora criou muita placa, irmão. Se qualquer pessoa olhasse a placa na boca de Luna, estava muito. E a bactéria estava resistente, igual o médico disse. O médico olhou para mim e disse. Aí eu me assustei com aquilo. Aí eu disse: quando eu chegar em casa, eu vou falar com a médica de novo. Ele disse: vai, dê a medicação com ela, mas eu fico observando. E nisso eu observei. E Luna, nada de melhora. Aí chegamos para casa. E quando deu na sexta-feira, eu contei o relato da médica. A médica, não, que é normal e tal. E eu disse, mas meu coração dizia que aquilo não era normal. Aí quando deu na sexta-feira à noite, mais ou menos umas 7 horas, que eu fui dar aquela dipirone líquido, meus irmãos, aí que eu fiquei em desespero. Ela pensou que estava com as amígdalas, né? Ela segurou o remédio e veio pro lado do nariz. O nariz dela também cirurgiado. Ela desfaleceu, a Luna não voltou. E eu fiz os procedimentos cirúrgicos e bati 15 minutos, eu não voltava. E eu desesperada chamei o pai dela e eu olhei assim, eu disse, meu Deus, agora eu sei que minha filha morreu. Foi só uma coisa na minha cabeça. Aí eu disse, vamos correr pra fora com a menina. Aí corrimos pra fora. E quando corrimos, aí Deus me deu aquele negócio, coloca água na boca dela. E que a gente sabe que não pode colocar água numa pessoa que tá desse jeito, na situação que ela tava. E aí eu coloquei, e aí ele jogou ela pra cima, e aí veio uma palavra, disse, bem assim, diga uma palavra. Eu disse, bem assim, Deus, se tu é Deus na minha vida, salva minha filha, Senhor. E ali, na hora, minha filha veio retornando aos poucos. Mas ela estava gelada, eu tinha dado ela como morta. Então, assim, veio o levante muito grande do decorrer do dia da cirurgia da minha filha. E sou grata a Deus por ter ela, porque quando Deus dá, pode acontecer o que acontecer. Mas Deus honra aquele que é o filho da promessa. Creu ela que é para mim, porque quando eu estava grávida, aos 4 meses da minha filha, que eu olho, eu perdi meu pai, que foi uma perda precoce e dolorosa, meus irmãos. Não foi fácil. A qual eu estava com aquela dor, sabe? E tinha que superar para aguentar ter minha filha, né? E desculpa aí por estar chorando, porque assim, foi aquele momento que eu queria ter meu pai, né? Mas infelizmente o Senhor não permitiu. E eu digo a vocês jovens, né? Honre seus pais, sua mãe, porque
O conselho de um pai, de uma mãe, é tudo para um filho. Às vezes o filho ele se faz de surdo, sabe? Mas na hora que você não tem por que chamar, mas você tem sim um Deus, né? Que tudo pode. E quando eu voltei para a ginecologista falando sobre Luna, que eu disse, Deus, agora sim eu vou fazer essa escutação de graça e vou falar que Deus tem um propósito na vida dela. E quando deu esses 4, foi indo por 5, aconteceu que o médico, ele olhou para mim, ele disse, não vou dizer nada, eu vou chamar a ginecologista. Aí a ginecologista olhou para mim diferente. Aí eu disse, o que foi? Ela disse, ó mãezinha, tu tá perdendo tanto líquido que eu vou mandar te internar no IMIP. Eu disse, doutora, se você me internar lá no IMIP, eu vou acabar de morrer com essa criança, porque eu já tô com um fardo muito grande, porque quando deu um mês, a minha irmã ficou entre a vida e a morte com meus 2 sobrinhos, a qual eles têm marca do acidente, e foi Deus na vida deles, meus irmãos, porque foi um acidente muito grave. Todos os 3 tiveram traumatismo craniano com encefalo, foram arremessados, e na pista, minha irmã, 100% do corpo, a pista comeu, um filho só quente. E Deus foi tão grande que na hora eu estava passando a médica e socorreu ela e meus sobrinhos. A minha sobrinha, ela foi a única que ficou acordada, mas estava perdendo a massa encefálica muito rápido. E aí ela chegou no hospital, deu o nome de todos, e aí eu falei com essa doutora, eu disse, doutora, eu estou passando por isso e isso. Ela disse, minha filha, tu tem fé? Eu disse, tenho. Eu não era evangélica ainda no tempo, eu disse, Senhor, eu tenho que lutar por a vida da minha filha. Então, ali na fé eu lutei. Agora, minha filha sofreu com tanta enfermidade que eu dizia, Senhor, eu prefiro eu sofrer com minha filha desse jeito. Não, meu Deus, mas prefiro eu. Mas eu sei que Deus me deu ela com um propósito. E hoje ela está aí, pela honra e a glória de Deus, abençoada, como eu digo, né? Onde muitos achavam assim que ela era mirradinha isso, mas o Senhor, quando tem um propósito nos filhos do céu, Deus tira do vale. Então, igualmente... Jesus que tem aquele amigo dele, Jairo, né? Ou Lázaro, e depois teve a filha de Jairo, e lá, Jairo queria lá a cura da filha dele, estava quase morta. Então, no dia que eu me deparei um dia com a pregação, aí eu supus a descansão, igual como está acontecendo com minha filha. É que quando passa um dia, meus irmãos, de Luna, nesse dia que se fechou quando eu morrendo, quando deu uma semana, ela adoeceu de novo. E ela estava acordando meia-noite. Aí eu estava junto com a irmã, que chama Missionária Thaís, foi uma irmã muito usada por Deus. Ela disse, ô irmã, eu estou longe, mas Deus está aí com você. Coloque sua mão perto das amigas da sua criança, onde foi tirada. E Deus tem um livramento dela, que era essa bactéria que não curou na boca dela, porque podia correr na corrente sanguínea. E a gente sabe que é perigoso, né? Uma bactéria, se ela pegar na corrente sanguínea da gente, algumas vezes pode deixar fatal ou vivo, mas é poucas chances. Então aí eu senti Deus, onde eu estava tão fraca e fragilizada na fé, eu senti forte mesmo Deus bradar em meu coração. E no outro dia a minha filha, sim, ela foi curada mesmo, a médica dela ficou assim, admirada. Então assim, por isso que eu digo, quando a gente coloca a obra nas mãos de Deus, ela é completa, ela não é incompleta. Ainda que a gente somos falhos e pecador e todo dia peça perdão a Deus, irmão, mas Deus, ele não erra, ele não falha a qual ele escolhe. Então é isso que eu venho a dizer, assim, eu fiz esse culto dessa graça de propósito, isso, né? Ao livramento, e Deus dá o escape aos seus, porque eu sei que Deus deu escape à minha filha, para saber que ele é Deus na minha vida, a qual muitas vezes eu quis sair da fé, porque estar na fé também não é fácil, porque na fé é você carregar a sua cruz, e carregar a cruz não é fácil, como todo mundo sabe, mas também se sair também é pior, porque o mundo que a gente sabe, ela tem ilusão. Então, se vier a Deus, tem esses propósitos e tem renúncia. Glória tem a dor? Deus, tem a pedra? Tem, meu irmão. Mas vale a pena quando Deus honra. Às vezes o inimigo ele pode se levantar por você, mas Deus peleja contra você. Então, eu orei em oração contra aqueles que se levantavam por mim, era todo dia. E eu vinha. E eu digo, você quer ver uma coisa? Você jejum e faça propósito para você ver se não vê um usado para o condenado? Então eu vi esse tanto levanto, mas Deus honrou. Deus, então assim, peço a Deus que Deus venha fazer mais, né? Mas sobre Luna, Deus curou e a certeza que Ele é um Deus justo e fiel. Então vale a pena confiar e esperar nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia.